Namastê, meu nome é Michele. Eu estou compartilhando um pouco dos meus estudos sobre terapia floral, tarô da criança e tarô da criança interior. Falando um pouquinho então, né, sobre criança interior, uma das questões sobre a criança interior é que ela é um lugar dentro de nós. Ela é um lugar que precisa ser feliz, né? Mas que muitas vezes, por abusos, por traumas e por desapontamentos, essa criança se machucou e se perdeu. Esse lugar dentro de nós, ele acabou passando por algum processo que se distanciou do que é a nossa essência. Nos escritos do Dr. Eduard Bach, ele tem um escrito de 1932 que eu gosto muito, que é o Liberte-se. No Liberte-se, ele diz assim, ó, se seguirmos do começo ao fim nossos próprios ideais, nossos próprios desejos com a capacidade que temos, não haverá fracasso. Nossa vida será um tremendo sucesso, saudável e feliz. Então, olha que lindo, né? Ele fala dos nossos próprios ideais, ou seja, do que a nossa essência está buscando. No parágrafo seguinte, ele traz um exemplo disso, né? A mesma história da criança pintora ilustrará como, se assim permitirmos, as dificuldades da vida podem interferir nesse sucesso, felicidade e saúde e nos afastar do nosso objetivo. A criança está ocupada, pintando alegremente, quando alguém se aproxima e diz: por que não põe uma janela aqui e uma porta ali? E é claro, o caminho do jardim deve ser desse lado. O resultado na criança será a perda total de interesse em seu trabalho. Ela pode até continuar a pintar, mas agora estará apenas expressando as ideias de outra pessoa no papel. Ela, por certo, ficará irritada, ficará infeliz, mas por medo não recusará as sugestões. Começa a odiar a pintura e talvez a rasgue. De fato, conforme a personalidade da criança, será essa a reação. É muito interessante, né? Porque o que acontece? Ele traz um exemplo bastante prático do quanto as interferências externas acabam influenciando as nossas motivações. Às vezes, as questões não são por maldade. Uma das coisas que me chama a atenção, né, quanto ao processo criativo, é que às vezes o processo criativo ele não se basta em si. Eu não sei se vocês têm essa sensação, assim, né? Se quiser, pode até falar um pouquinho disso mais nos comentários, né? Aqui embaixo do vídeo, mas tem uma coisa que é muito interessante, que eu percebo pelo menos. O compartilhar de um processo criativo, muitas vezes ele não traz um acolhimento, ele acaba trazendo uma questão de opinião. Então, né, esse espaço entre o acolhimento, do que está sendo sentido, né, do que está sendo trazido, e a projeção do outro, né, da opinião que é projetada, isso às vezes acaba trazendo um certo mal-estar. Ontem eu estava falando sobre o tarô da criança interior, estava falando sobre, né, o arcano não numerado, né, que eles colocam como chapeuzinho vermelho. E essa questão, né, de que o que acontece? A chapeuzinho vermelho, ela vai indo naturalmente executar o seu dever. E ela está simplesmente fazendo aquilo, é a natureza da alma caminhar. Isso tem a ver com a nossa essência. A mãe dela passa uma instrução, a mãe dela já tem sabedoria e diz, olha, você deve proceder assim, assim, assim para realizar a sua tarefa.
mas ela de coração aberto segue e acaba, né, passando por um outro processo, que é um processo no qual ela não consegue executar o seu dever pela presença da crueldade, né, que se instala ali. Por que eu estou falando isso? A nossa criança interior, ela é um lugar sagrado e ela é um lugar que vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. Então, né, então o que acontece? Isso é o que nós trazemos na nossa essência, é a forma como se constrói na nossa infância, mas na fase adulta nós continuamos com esse lugar dentro de nós. E a criança interior, ela precisa ser feliz. E ela não entende outra linguagem senão a felicidade. Por isso que às vezes, né, quando as coisas não dão certo, mesmo uma pessoa adulta, quando vê, começa a ficar irritada, começa a projetar outras coisas, às vezes até uma coisa boba e vem ali, né, um monte de coisa, por quê? Porque é a criança interior que está se manifestando naquele momento. E é a criança interior que está irritada, que está com vontade de fazer uma birra, né? É a criança interior que acaba vindo à tona num momento de medo, muitas vezes, de fragilidade, e é essa criança que começa a ser acolhida. Uma coisa que parece boba, mas que é importante, é nós acolhermos a nossa criança interior. Por exemplo, se no momento a gente está, né, vai fazer alguma coisa, sentir um medo, ao invés de tentar, o que a mente vai fazer? A mente vai querer explicar. A mente vai agir como aquela pessoa lá, né, que mandou botar a janela, mandou botar a estrada do outro lado. E nós não podemos ouvir a nossa mente, porque a nossa mente nos engana. O importante é acolher esse sentimento. Por exemplo, estou indo por em rumo a alguma situação, ou eu vi alguma pessoa que me causou um certo mal-estar, é na hora do mal-estar respirar e acolher esse sentimento, mesmo que seja alguma coisa assim. Tá, vai passar. Respira, vai passar. Mas dá esse tempo. Por quê? Porque para nós não sermos abusivos conosco mesmo. Né? Ontem eu falei um pouquinho sobre bullying, mas tem um outro tipo de abuso que ele é muito recorrente, que é o processo de invalidação. Invalidação é quando alguém nos diz que o que nós temos não serve, por exemplo, ou que nós não estamos sentindo o que estamos sentindo. É quando não é dado valor para o que nós estamos trazendo. E é importante cuidar para quê? Para nós não invalidarmos a nós mesmos, né? Para nossa mente não invalidar os nossos sentimentos, porque o espaço dos sentimentos é o espaço da nossa natureza. Não que os sentimentos sejam um lugar confiável, talvez também não sejam, mas é do acolhimento do sentimento que nós conseguimos fortalecer o nosso campo emocional, conseguimos fazer a nossa educação socioemocional, a nossa educação socioafetiva e nos fortalecer para irmos executando o nosso dever, executando o que é a missão da nossa alma. E na terapia floral, isso é muito importante, por quê? Porque todo o processo de terapia floral de Bach, ele se dá na validação do sentimento do outro. Os florais de Bach, quem já viu a lista dos florais, né, eles não têm uma possibilidade de ter fórmulas prontas, porque cada essência ela é única e cada sentimento de uma pessoa é única, é único. Então,
É interessante que haja uma entrevista, interessante que haja um diálogo para entender onde que está a dor, onde que, uh, onde que houve o problema, ou o que que a pessoa está sentindo em relação a essa situação. A partir daí nós conseguimos transformar, nós conseguimos realizar. Se a natureza da alma é caminhar, e se nós temos esse momento como um momento de executar o nosso dever, isso é importante que seja feito. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer o gerenciamento das nossas vidas, isso precisa ser feito. Quando isso não está se dando de uma forma saudável, também existem florais de Bach que podem atuar nesse campo. Mas o que é importante? É importante o processo de autoconhecimento, é importante o processo de permitir olhar para dentro. Por quê? A contemporaneidade ela está com muitos desafios. E por quê? Foram impostas muitas crenças. É a crença que não pode ser frágil, é a crença que não pode sofrer, é a crença de que a gente não pode parar. E então todas essas crenças elas acabam vindo na contramão da natureza da alma. A partir daí existem pistas. Por exemplo, como eu me sinto quando eu paro? Como eu lido com os outros? Eu falo muito sobre a questão da defesa pessoal energética, ou seja, aprender a cuidar de si, aprender a preservar a sua essência, o seu espaço sagrado e conseguir delimitar esse território. Porque assim como a criança, né, do doutor ali no Liberte-se, né, do escrito do Dr. Bach, ao mostrar aquele desenho, né, aquela pintura, ela ficou sujeita à interferência externa. Quando nós levamos as nossas coisas para outras pessoas, nós também ficamos sujeitos à interferência externa. E dependendo da nossa trajetória, se a nossa criança interior já está um pouco machucada, já está um pouco ferida, isso acaba nos enfraquecendo. A pessoa tem uma ideia legal, vai compartilhar com alguém que gosta, e às vezes não é nem por maldade, é por imaturidade mesmo. O outro pega e ao invés de acolher, ele começa a opinar. E ele vai dizer, não, mas por que tu não faz isso? Por que tu não põe a janela aqui? Por que tu não põe a estrada ali? Então, isso daí, só que não é bem o que a pessoa queria fazer, então acaba se perdendo nesse processo, né? Que é um processo que acaba entrando nesse campo da invalidação. Então, nós precisamos cuidar de preservar a nossa essência, preservar essa nossa criança para que ela não se machuque mais do que ela já foi machucada. É muito difícil quem não tenha passado por processos de invalidação na infância. Assim como até na fase adulta, é muito difícil quem não tenha que, em função de situações de trabalho, ter que de alguma forma conviver com relacionamentos abusivos. Então, é desse processo de autocuidado, já eu vou me preservar, eu vou cuidar um pouco mais de mim, eu não vou falar tanto das minhas coisas.
é desse processo de autocuidado que nós conseguimos fazer esse amadurecimento da alma. Por quê? A Chapeuzinho Vermelho, quando está atravessando o bosque, ela encontra o lobo e conta pro lobo o que ela está indo fazer. Então, né, nesse processo, ela acaba entregando a sua natureza, abrindo o seu campo energético para a atuação do maligno. Por isso, né, que é importante que nós cuidemos da nossa essência, nos preservemos. Respiração, atenção, oração, são formas de fortalecer, né, e de cuidar para que nós consigamos ficar bem e consigamos atravessar a nossa caravana com eficácia, para nós chegarmos onde precisamos chegar. Do fundo do coração, eu desejo que esse dia, né, esse teu dia de hoje seja maravilhoso, que ele seja repleto de paz, satisfação e autonomia. Namastê.